Nenhuma dúvida? Nenhum exercíciozinho melhorzinho pra gente fazer junto? Vamos lá. Física 3C, é isso? 4? Não acabamos o volume 3. O volume 4, vocês estão errados, gente. Começou ontem o curso. E é pra começar às 5? As pessoas estão começando às 5? Eu não vou, o Rodrigo não vai brigar comigo? Então tá. Então nós acabamos a 4, é isso? Ah, falta a última aula da 4. Beleza. Então tá, é isso aí. Eletrostática. Te contei a ideia da lei de Coulomb já. Contei a ideia da lei de Coulomb? Mas a ideia de campo elétrico. É isso que falta, essa ideia brilhante, né? O matemático alemão Carl Friedrich Gauss, mais uma vez mostrando o seu brilhantismo. Começou com 5 anos, né? Corrigindo mata-borrões do pai. Descobriu um erro aritmético com 5 anos de idade. Pai! E aí mostrou, tá errado aqui. E ali o pai já viu, vai dar merda. O guri é foda. E realmente, daí em diante, né, mostrou-se o gênio. E cara, tem uma ideia, que é uma ideia difícil de conceber. Uma ideia de que massa, por exemplo, gera algo em volta dela, algo que a gente não pode ver, mas que está ali. A gente pode medir a presença disso. E se por acaso eu alterar a quantidade de massa de um objeto, esta coisa ali em volta muda também. A gente chama essa coisa invisível de campo gravitacional. Em volta de um ímã tem alguma coisa invisível. Se o ímã se altera, esta coisa invisível se altera. Esta região influenciada pela presença de um ímã é chamada de campo magnético. E hoje nós vamos investigar os campos elétricos, esta coisa invisível que está em volta das cargas elétricas, certo? Esta ideia de que existe algo invisível ali é uma ideia que vem deste matemático alemão, Gauss. E essa ideia de campo, ela é geral. Ela serve tanto para campo gravitacional, quanto para campo magnético, quanto para outros campos, que né, só a galera que for para faculdades exatas poderão estudar, que são os campos gerados pelas forças nuclear fraca e nuclear forte. Mas é outra história. Confiando em vocês, então, vimos que para calcular a força de atração ou repulsão entre cargas elétricas, basta usar a lei de Coulomb. Lei de Coulomb, que foi posterior à lei de atração das massas, né, que, como a gente discutiu, deve ter dado um pouco mais de trabalho de perceber a primeira vez esse tipo de relação matemática, né, principalmente quando tu estava calculando forças que eram difíceis de mensurar, forças gravitacionais. Quando em laboratório a gente conseguiu mapear o comportamento das forças elétricas, foi fácil, né, fazer uma comparação e achar a fórmula matemática da lei de Coulomb. Constante eletrostática 9 vezes 10 na 9 Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Constante gravitacional universal 6,67 vezes 10 na menos 11 Newton metro quadrado quilograma quadrado. Essa diferença de uma constante eletrostática enorme e uma constante gravitacional universal minúscula mostra por que pequenas cargas elétricas podem gerar forças atrativas ou repulsivas grandes, enquanto massa, para a gente poder sentir atração, tem que ser uma massa realmente gigantesca. É até difícil para as pessoas que não estudam física acreditar que umas estão atraindo as outras gravitacionalmente. As pessoas dificilmente acreditam quando a gente comenta isso. Legal. Mas se cargas elétricas se atraem, quer dizer que mesmo que eu não tenha duas cargas elétricas, mesmo que eu tenha apenas uma carga elétrica, é possível conceber que há realmente alguma coisa ali em volta. Porque se eu pegasse uma carga elétrica positiva pequenininha, que a gente vai chamar de carga de teste, se eu pegar essa carga de teste, ela seria repelida em qualquer ponto que eu coloque aqui nas redondezas dessa carga, que a gente vai chamar de carga geradora. Então é natural, a ideia do Gauss é honesta, né? Dizer que tem alguma coisa ali em volta, que a gente não vê. Vou chamar de quê? Campo elétrico. Por quê? Porque é uma região influenciada pela presença de uma carga elétrica. Campo elétrico. Se fosse uma massa, campo gravitacional. Se
Se fosse o ímã, campo magnético. Legal. Campo elétrico. Como é que eu vou representar esse campo elétrico? Isso nós já vimos, né? Linhas divergentes. Vimos isso? Como é que representa graficamente? Não? Então tu vê, o campo elétrico, quando a gente vai representar ele graficamente, é só tu imaginar que tu soltou uma partícula positiva nas redondezas da carga que tu está estudando. E aí tu faz um desenho indicando para onde essa partícula positiva iria. E aí a gente usa esse desenho para representar graficamente o campo elétrico. Por isso que a gente diz que o campo elétrico nas partículas positivas é de afastamento ou divergente. O campo elétrico ao redor de uma carga positiva, ele é chamado de afastamento ou divergente. Se eu fosse estudar o que acontece no entorno de uma carga negativa, se eu abandono uma partícula positiva nas redondezas, eu perceberia que ela seria sempre atraída. Por isso que a gente diz que o campo elétrico de uma partícula negativa é de aproximação ou convergente. Campo de aproximação ou divergente. Obrigado. Convergente. Convergir é aproximar. Já se eu tenho uma partícula positiva próximo de uma partícula negativa, se nós abandonássemos partículas positivas no entorno dessas cargas, nós veríamos que elas teriam essas trajetórias, ó, descritas por essas linhas, que nós chamamos de linhas de campo elétrico, porque representam a forma do campo elétrico. Nós temos que, a partir de hoje, conhecer algumas propriedades dessas linhas de campo. Então, propriedades das linhas de campo elétrico. Também são chamadas de linhas de campo elétrico ou linhas de força, tá? Se tu quiser anotar aí no cantinho, também são chamadas de linhas de força, porque elas representam entre aspas, para onde a força elétrica empurraria a partícula. Então a primeira coisa que tem que saber, essas linhas de campo representam a trajetória de uma partícula positiva. Representam a trajetória de uma partícula positiva. Se tu abandonar uma partícula positiva na linha de campo, ela vai obedecer essa linha de campo. E se tu abandonar a partícula onde não tem a linha, não é que ela não vai se mexer, entendeu? O campo elétrico está ali. Ela vai acompanhar, né, o formato das demais linhas. A gente não pode colocar infinitas linhas ali, né? O trabalho seria infinito, obviamente. Outra coisa importante, já que elas representam a trajetória de uma partícula positiva, naturalmente elas vão ter origem na partícula positiva e vão ter fim na partícula negativa. A gente vai dizer popularmente que elas nascem nas cargas positivas e morrem, entre aspas, mais uma vez, por motivos óbvios, morrem nas cargas negativas. Também por consequência do primeiro item, a gente pode dizer que se o movimento da partícula é de acordo com essa trajetória, eu tenho que entender que a velocidade dessa partícula vai ser sempre tangente à trajetória. Portanto, a força que atua na partícula também é tangente à trajetória. Então a gente vai dizer que, na verdade, o campo elétrico que está atuando na partícula
é sempre tangente à trajetória. O campo elétrico é sempre um vetor tangente à trajetória. Mas como assim, professor, vetor campo elétrico? A setinha que representa para onde atuaria a força elétrica na partícula positiva. Então esse é um item perigoso. Deixa eu até colocar ele numa cor diferente aqui. Esse item. O vetor campo elétrico é tangente às linhas de campo ou de força, né, que são sinônimos, como eu já falei. O vetor campo elétrico é tangente às linhas de força. Esse é um detalhe importante, é bastante cobrado. Outro detalhe importante por enquanto. Quanto mais próxima às linhas de campo, mais intenso é o campo. Quanto mais próximas as linhas de campo, mais intenso é o campo. Quanto mais próximas as linhas de campo, mais intenso é o campo. Este item, ele vai valer para todos os outros campos também. Esse item vai valer para campo gravitacional, para campo magnético. Os outros itens não, né? Porque trata de cargas positivas e negativas. Esse outro item azul, ele também vai ter a sua validade dentro dos outros campos, com as suas devidas comparações. Um último comentário que é importante sobre essas linhas, que são representações gráficas do campo elétrico, são representações gráficas daquilo que a gente não pode ver, para ter uma noção melhor do que está acontecendo, é que elas jamais se cruzam. Jamais se cruzam. Então essas são as propriedades das linhas de campo elétrico. São 5, mas depois vai expandir. Quando a gente evoluir na eletrostática, eu vou precisar comentar outros comentários eu farei. Por exemplo, um comentário para mais tarde. Mais tarde eu farei outros 2 comentários. Apontam para a região de menor potencial elétrico. Mas para agora essa informação fica vaga porque eu ainda não te contei o que é potencial elétrico. Também nós vamos ver que são perpendiculares às superfícies equipotenciais. Mas como eu não te mostrei o que é potencial elétrico, eu não posso te mostrar o que são superfícies que têm o mesmo potencial, que são equipotenciais. Mas esses são as outras 2 propriedades que nos serão cobradas futuramente e nós comentaremos mais sobre isso. Então tá, eu lembro como se fosse hoje, decorando campo elétrico, uma região influenciada pela presença de uma carga elétrica. Saber desenhar o campo elétrico não é tão terrível, principalmente quando a carga é isolada, né? Fica bem fácil. Quando a carga está próxima, né? Uma carga próxima da outra, fica mais delicado. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. 8 linhas saindo, 8 linhas chegando. Logo, carga 1 igual a carga 2. Se uma carga tem mais intensidade que a outra, tem que sair ou tem que chegar mais linhas de campo nela. Então, tu vê a quantidade de linhas de campo está relacionada com a carga. Esse desenho também só é honesto porque as cargas têm o mesmo valor. Se as cargas tivessem valores diferentes, eu teria que fazer menos linhas chegando numa ou saindo de outra. Só que na física nem tudo é assim descritivo, gráfico. A física ela é muito matemática. Ela precisa de um experimento que revele um resultado que nos permita tirar conclusões. Vamos ao laboratório. Não mexam em nada, comportem-se. O bom do nosso laboratório virtual é que ninguém morre
e os resultados são sempre exatos, é incrível. E no laboratório de verdade as pessoas morrem, gastamos milhões e às vezes os resultados nem sempre são aproveitáveis. Então vamos lá. Olha que bela carga elétrica. Estamos estudando esta carga elétrica. Nem conhecemos o valor dela ainda, mas sabemos que ela é positiva e ela está fixa em um ponto do laboratório. Nós queremos investigar o que ela está causando neste ponto. O que tem ali naquele ponto, professor? Nada. Eu só marquei um ponto na mesa do laboratório para a gente saber e não se confundir com aquele ponto ou com esse ponto. Então eu marquei aquele ponto. Nós vamos estudar o ponto A. E o ponto B, professor? Dane-se. E o ponto C, professor? Não estou interessado, eu quero o ponto A. Eu vou precisar de equipamento que mede força, dinamômetro. E vou precisar de cargas de teste para eu poder fazer testes. Como na física a gente tem que fazer análise de dados, geralmente a gente anota os dados em tabelas. Vou medir a força através do dinamômetro em newtons e eu conheço as cargas de teste que eu vou utilizar em coulombs. Coulomb, quantidade de carga mede-se em coulomb. Tu vê, né, cara, no laboratório de verdade a gente usa cargas de microcoulomb, 10 na menos 6. Só que isso pode atrapalhar o nosso raciocínio lógico. Então eu vou usar cargas assassinas, porque ninguém há de morrer no nosso laboratório virtual. Então eu usarei uma carga de 2 coulomb, uma carga que nós jamais usaríamos isolada no laboratório, porque nós poderíamos matar as pessoas no laboratório com o corpo carregado com 2 coulomb. O número é pequeno, 2, mas a carga é monstruosa. Quando eu peguei essa carga assassina de 2 coulombs amarrada num dinamômetro e coloquei essa carga no ponto A, ocorreu força entre as partículas e eu olhei no dinamômetro e vi a força. Era uma força de 300 newtons. Na prática seria muito maior, porque a carga é assustadoramente grande. Mas vamos fingir que foi só 300. Cara, isso é um resultado físico. Eu peguei lá um objeto que mede força, amarrei uma carguinha e medi a força. Mesmo sem tu estar presente, como o teu coração é lógico em certa parte, eu te pergunto, se eu fosse fazer o mesmo experimento com uma carga de teste de 4 coulomb, porra, que óbvio! Se fosse 6 coulomb, cara, a galera acha graça disso, isso é ridículo. Talvez o fato disso ser tão ridículo nos afaste da ideia brilhante que isso nos leva a ter. As pessoas normais olham para isso e não se importam, mas um gênio que está estudando a física eletrostática enxerga isso pela primeira vez na história humana e fala: yeah! Descobri! Descobri! Sim! Entendi! Entendi o que era o campo elétrico que o Gauss tanto falava. Entendi meu Deus, descobri uma maneira de calcular aquilo. Agora sim, quer ver? Sim, agora eu seguro. O que é então a definição matemática de campo elétrico? Essa definição nasce do cara que é rato de laboratório, do cara que treina, que busca, que está no laboratório. É uma coisa difícil para o leigo assimilar. Brota na vida do leigo a definição de campo elétrico. Ele não está nem aí, pô. Não faz parte da vida dele aquilo. Não é a descoberta que ele queria. O que é campo elétrico do ponto de vista matemático? Já que a força que atua na partícula de teste, colocada no ponto A, é diretamente proporcional ao valor da partícula que eu coloquei naquele ponto, já que dobrando a carga de teste dobrou a força, triplicando a carga de teste triplicou a força, eu concebo que quem está produzindo este aumento de força não é a carga. Quem está produzindo esta força não é a carga. A mudança na carga de teste foi que produziu o aumento. Mas quem está gerando a força, quem está gerando o campo elétrico, é esta carga que eu por enquanto desconheço. Se eu meço o valor da força e divido pelo valor da carga que eu usei, esta razão vai medir o poder desta carga a gerar o campo elétrico. Observem que não importa
importa se eu uso o experimento 1, 2 ou 3, qualquer um dos experimentos vai gerar o mesmo resultado, provando que a carga de teste usada não influenciou no resultado final. Provando que o resultado final é algo que foi produzido pela carga que não foi alterada durante o experimento, que a gente chama de carga geradora. Esta carga que não foi alterada é a carga geradora. Aquelas diversas cargas que eu usei para fazer o experimento são chamadas de cargas de teste. Nesse caso específico, quanto foi o campo elétrico no ponto A? Me ajudem. Parabéns, não importa qual que a gente vai usar, né? Vamos usar o primeiro experimento que ficou mais óbvio. O campo elétrico no ponto A tem módulo de 150 newtons por coulomb. Interpretação física, cada coulomb colocado no ponto A recebe 150 newtons. Tu vê, cara, a interpretação física ela é óbvia. Campo elétrico só mede quanto de força atua para cada unidade de carga. Tranquilo. Ah, mas espera aí, força é uma grandeza vetorial. Campo elétrico, que representa a força por unidade de carga, também deve ser uma grandeza vetorial. Se é um vetor, o sinal da carga de teste também não importa. Módulo. Só que para onde vai apontar o vetor campo elétrico? Aí nós temos que definir. E os cientistas definiram que o vetor campo elétrico apontará na direção da força que atua numa partícula positiva. Uma partícula positiva, se fosse colocada no ponto A, seria repelida, né? Por isso que o vetor campo elétrico aponta de forma divergentemente no ponto A, tal qual as linhas de campo. Então tu vê, né? Esta definição matemática é para calcular o módulo do campo elétrico. Se eu quiser achar a direção, eu vou tirar a linha que passa pela carga geradora e pelo ponto que estudamos. E o sentido? Campo elétrico é divergente para a partícula positiva e é convergente para a partícula negativa. Para que nós não tenhamos que ficar toda hora escrevendo a setinha e aí depois botando a barrinha para mostrar que eu estou trabalhando com o módulo do vetor, nós vamos entender que quando eu escrever só a letra, eu já estou dizendo que estou trabalhando só com o módulo do vetor. Só para a gente não ter que ficar carregando a setinha o tempo inteiro. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Tu quer me dizer que se eu precisar calcular um campo elétrico na minha vida, eu tenho que pegar o dinamômetro, pegar a carga de teste e fazer um experimento? Originalmente sim. Originalmente a única forma de calcular campo elétrico era fazendo um experimento. Só que pensem, nós já sabemos calcular matematicamente essa força, né? Quando eu pego uma carguinha Qzinho e coloco no ponto A, observe, pessoal, que para ter campo elétrico não é obrigatório ter carga elétrica no ponto A. Mesmo depois que eu fiz o experimento e joguei a carga elétrica de teste fora, continua existindo campo elétrico no ponto A. Porque não eram as cargas de teste que geravam o campo, era a carga geradora. Por isso que o nome dela é esse, carga geradora. Cargas de teste. Quando eu boto uma carguinha de teste Qzinho próximo da carga Qzão, se eu sei a distância entre essas cargas e se eu sei o valor delas, vamos supor que eu conheça o valor delas, eu consigo calcular o valor da força. Nós acabamos de revisar que para calcular o valor da força elétrica a gente usa a lei de Coulomb. Então, eu posso pegar essa ideia genial de campo elétrico e avançar. Se nós quisermos calcular teoricamente o campo elétrico gerado por uma carga sem precisar fazer um experimento que é trabalhoso, caro e pode ser até perigoso, então vamos ver como é que a gente deveria proceder. O título dessa parte chama-se Campo Elétrico Gerado por uma Carga. É assim que geralmente isso vem nos livros. Campo elétrico gerado por uma carga. Então olha só, eu tenho
estou estudando, só que dessa vez eu conheço a carga Qzão e conheço a distância até o ponto A. Será que só conhecendo isso e sabendo qual é o material que está aqui em volta, será que só sabendo isso é possível calcular o campo elétrico? Ou será que eu vou ter que pegar uma partícula de teste, pegar o dinamômetro e fazer um experimento? Vamos ver. Qual é a definição de campo elétrico mesmo? Campo elétrico é força por unidade de carga. Carga de teste colocada no ponto de estudo. Se eu coloco uma carga Qzinho ali, daria para calcular essa força através da lei de Coulomb, né? Então eu tenho o direito de substituir no lugar daquela força F, a lei de Coulomb. Qzão, a carga geradora. Qzinho, a carga de teste. Podemos supor que eram todas positivas para que isso, para que os módulos não interferirem na nossa vida. Só que embaixo, quem é aquela carga Qzinho ali embaixo? É justamente a carga que eu colocaria no ponto A para fazer o estudo. Só que ela já está presente ali em cima, tá vendo? Quando eu for fazer a divisão de fração, que é a primeira vezes o inverso da segunda, corta o Qzinho com o Qzinho, e aí eu descubro que eu posso sim, matematicamente, calcular o campo elétrico gerado por uma carga. Para isso, basta conhecer o valor da carga que está gerando o campo elétrico e a distância até o ponto onde eu desejo calcular esse campo elétrico. Carga positiva, campo de afastamento. Carga negativa, campo de aproximação. Portanto, no final das contas, é em módulo a carga geradora. Quem é esse K mesmo? Constante eletrostática do meio. Que no caso do ar e do vácuo, é esse valor aí de 9 bilhões. Constante eletrostática. E se pedir o campo elétrico numa só igual a zero? Se ele pergunta... Isso, parabéns. Só que aí tu vê, se tu pergunta isso, não pode ser uma carga só. Porque se for uma carga só, para isso dar zero, a distância tem que ser infinita, né? Concorda comigo? Tu vê, né? Se eu tenho essa carga aqui, tem um certo valor. Aí eu vou igualar a zero para o campo dar nulo. Pô, para uma divisão dar zero, ou os números de cima são zero, e o K não é zero, a carga não é nula. Ou então, cara, para isso aqui dar zero só se esse número for infinitamente grande. Né? Lembra que dividir por 1 milhão, 1 dividido por 1 milhão, 0,00001. 1 dividido por 1 trilhão, 0,00001. 1 dividido para infinito, 0,0000000 é zero. Certo? Então tu vê, só a uma distância infinita de uma carga elétrica que o campo elétrico cai a zero. É o que matematicamente a equação diz. Na prática, quando a gente já está a quilômetros de distância de uma carga elétrica, a gente já não detecta mais campo elétrico nenhum. Embora matematicamente daria para filosofar que ele ainda está ali. Certo? Mas eu vou colocar um exemplo que vai facilitar mais para a tua pergunta. Pergunta ótima. Deixa eu fazer um exemplo que vai fazer mais sentido. Agora que eu te mostrei a definição de campo elétrico e o campo elétrico gerado por uma carga, que são as duas fórmulas mais famosas de campo elétrico, deixa eu exemplificar como é que a gente poderia usar essas equações. Um exemplo que já é de nível médio seria esse aqui, ó, um exemplo de nível médio já, para a gente que está no semi, né? Às vezes o cara vai fazer um exemplo muito básico, pode chatear até o aluno. Dá uma olhada, meu querido. Imagine vocês que eu tenho uma carga positiva e eu te dou o valor dessa carga. 6 vezes 10 na menos 6 coulombs. E a uma distância de 3 metros de um ponto X qualquer, uma outra carga, só que negativa, com valor de menos 8 vezes 10 na menos 6 coulombs. O sujeito vai lá, te monta essa figura, te avisa que a constante eletrostática é aquela clássica e te pergunta: determine o vetor campo elétrico no ponto X. Determine o vetor campo elétrico no ponto X. O que o aluno tem que fazer? O aluno primeiro tem que lembrar como é que é a parte gráfica, vetorial. Carga positiva, o campo é de afastamento, obrigado. Se essa é a carga 1, posso chamar esse vetor de E1. Carga negativa gera campo de
a aproximação. Se as distâncias eram iguais para ambas as cargas, então os campos elétricos seriam iguais se as cargas tivessem o mesmo valor. Como a carga 2 tem módulo maior, eu sei que esse vetor campo elétrico vai ser mais poderoso. Por isso eu vou desenhar ele um pouquinho maior, o E2. Já que tem duas grandezas vetoriais atuando no mesmo ponto, o que a gente faz com esses vetores para achar o vetor resultante? Soma, né? Só que soma da maneira certa, né? E para fazer a soma gráfica de vetores, uma das técnicas é a regra do paralelogramo. Pontilhada paralela, desenha o vetor resultante. Se nós acharmos o E1 e o E2, como é que nós calcularíamos o campo elétrico resultante? Considerando que o desenho está honesto e que essas direções são perpendiculares uma à outra. Pitágoras. Então tu vê que legal, né, cara? Não é só saber a parte de eletrostática. Tem que manjar bastante de vetor para matar essa questão, né? Tem que estar com a parte de vetor em dia aí. A parte nova de eletrostática é só aprender a calcular o módulo E1, E2 e saber desenhar esses vetores. O resto é outra física, né? É uma outra física vetorial aí. Vamos ver. O aluno geralmente me pergunta, né, professor, mas é aí, cara, como é que eu vou saber qual fórmula que eu uso para calcular campo elétrico? E eu sempre retruco, essa pergunta é totalmente inválida. Essa pergunta é inválida porque o aluno pode olhar para a fórmula e responder essa pergunta. Eu respondo para o aluno, olha, cara, se ele te pedir para calcular campo elétrico, te deu a força e te deu a carga, usa a definição. Se ele te deu a carga e a distância, aí usa a fórmula que te permite calcular com a carga e com a distância. Ou seja, né, a própria fórmula responde essa pergunta. Nesse caso, ele não falou em força e não falou em partícula de teste. Então não tem como falar, não tem como usar a definição. Mas eu conheço as cargas que estão gerando o campo elétrico e conheço a distância. Claro que é a segunda fórmula. Se eu vou calcular o campo elétrico gerado pela partícula 1, eu uso o valor dela e a distância dela. O valor do K, o certo é tu decorar depois de algum treino. Carga 1, 6 vezes 10 na menos 6. Em módulo, continua 6 vezes 10 na menos 6. Afinal, o módulo não interfere no sinal do expoente. Distância, 3 ao quadrado. 9 dividido para 9 dá 1. 6 vezes 10 na 3 newtons por coulomb é o campo elétrico gerado pela carga 1. Campo elétrico gerado pela carga 2, exatamente a mesma fórmula, só que a gente usa os dados da partícula 2. 9 vezes 10 na 9, carga 2 em módulo, menos 8 vezes 10 na menos 6, vai virar 8 vezes 10 na menos 6. 3 ao quadrado é 9, 9 dividido por 9 dá 1, módulo de menos 8 é 8. 8 vezes 10 na 3 newton por coulomb. Claro que se os catetos valem 6 e 8, a hipotenusa vale 10. Então eu já sei, sem fazer o Pitágoras, que a resposta é 10 vezes 10 na 3. Mas se o aluno está a fim de exercitar a matemática básica dele, não seria má ideia colocar os valores na íntegra e exercitar a matemática básica para ver se ele vai chegar na resposta adequada. 6 vezes 6, 36, né? 10 na 3 ao quadrado é 10 na 6. 8 vezes 8, 64. 100 vezes 10 na 6, a raiz quadrada disso. 10 vezes 10 na 3, ou simplesmente 10.000, ou 10 na 4 newton por coulomb. É o módulo do vetor resultante. O módulo do vetor resultante deu 10.000 newtons por coulomb. Por incrível que pareça, não é um valor exagerado em hipótese nenhuma. Um valor bem diminuto, aliás. Tu vê, né, cara, o que deu trabalho não foi calcular o campo elétrico, que foi a aula de hoje. Calcular o campo elétrico foi gostosinho. O chato foi desenhar os vetores, aplicar Pitágoras, a matemática básica. Então tu vê, foi o primeiro contatinho com o campo elétrico. Deixa eu dar uma colada aqui para ver o que mais que ele disse. Cara, foi isso, ó. A aula foi honesta para a aula que tinha na apostila. Fiz um exemplo já de nível médio, certo? Porque às vezes as cargas estão alinhadas, aí não precisa se preocupar.
em fazer Pitágoras. Por exemplo, uma colega disse, ó, se eu te dou duas cargas positivas e pergunto onde é que o campo elétrico vai ser nulo, se essa é a carga 1, gera um campo para lá. Se essa é a carga 2, gera um campo para o outro lado. Só vai ter que obter o resultado onde o módulo do campo elétrico 1 seja igual ao módulo do campo elétrico 2, para que o campo elétrico resultante seja 0. E nesse caso, em vez de igualar a 0, tu vais igualar a fórmula da carga 1 com a fórmula da carga 2. Aí ele pode te perguntar o valor de uma das cargas, o valor da distância. Então, né, é uma das opções para essa matéria ser cobrada. Arrisca uns exercíciozinhos. Se tem dificuldade, começa pelos primeiros. Ah, professor, mas pô, já fiz, já sou fera nisso aí. Faz os discursivos, faz o pedreira, certo? Faz o mais terrível aí pra gente fazer na próxima aula.